Então nós iremos tratar ainda sobre Parashat HaMeraglim, a Parashá que está a porção semanal que trata sobre os espiões. A nossa Parashá é Parashat Korach, que na realidade é um segundo problema que acontece durante o deserto, ou seja, houveram alguns episódios que, enfim, que o povo judeu reclama, que fica marcado, que Deus conta na Parashá, mas como nome da Parashá a gente encontra esses dois, que é Meraglim e Korach. Mesmo o episódio do Reta Egel, enfim, o episódio do pecado do bezerro de ouro, não tem uma, ele está escrito dentro de uma Parashá, mas não tem uma Parashá que é a Parashá, esse é o tema da Parashá principal. Parashá de Kitissá, que é a Parashá onde se encontra o pecado do bezerro de ouro, ela fala sobre outras coisas. E no meio consta o pecado do bezerro de ouro. Então, sem dúvida que é um assunto muito central na Parashá, mas não é que a Parashá leva esse nome. Ela está no meio o episódio ocorre no meio da Parashá. A Parashá se inicia com outras questões, outros assuntos. Já com relação a Meraglim, ao pecado dos espiões, e o pecado de Korach, tem duas Parashot que o assunto delas é este. E o assunto delas principal e o nome da Parashá é este. Então, por exemplo, a Parashá dos Meraglim começa justamente com o nome Shlach, envie, Moisés enviando os espiões e acontecendo todo o problema que ocorreu logo após. Então, quer dizer, aqui é um pecado que ele tem uma Parashá que é conhecida, que nela trata, que nela o assunto principal e logo no seu começo, uma Parashá específica destinada para este pecado, para este equívoco, para isto que aconteceu, para este acontecimento, para esta ocasião que ocorreu. O mesmo acontece com Korach. Korach também, enfim, tem o pecado. É uma Parashá que o nome próprio é Korach. O nome próprio dela trata sobre o pecado de Korach. A Parashá de Shlach ainda fala no final dela sobre outras coisas. Fala sobre a mitzvah de Halá, mitzvah de tirar Halá, consta na Parashá passada da Parashá de Shlach, no final dela. Consta a Parashá de Tzitzit, a mitzvah de Tzitzit. Consta alguns assuntos referentes a korbanot, a sacrifícios. Então, ainda a Parashá passada, ela trata, o assunto principal dela é os Meraglim, e no final dela ela trata sobre outros assuntos que não seriam talvez tão conectados, pelo menos explicitamente, nitidamente, com a ideia do pecado dos espiões. Por mais que, sem dúvida, há sim uma conexão para estar numa mesma Parashá. De qualquer maneira, de qualquer modo, na nossa Parashá Korach é especificamente o pecado de Korach que consta na nossa Parashá. O que acontece é que no final da nossa Parashá trata simplesmente sobre os Kohanim, sobre os Levim, que é o tema central do pecado de Korach. O pecado de Korach vai até metade da Parashá, e aí Deus, para justamente como continuação, quer dizer, nós vemos uma conexão nítida entre o começo da Parashá e a continuação dela. O final da Parashá trata sobre aquilo que Deus concedeu aos Kohanim, a Aharon e aos Levim, e aos levitas. Porque já que Korach tinha sido contra os Kohanim, Deus, para mostrar que Aharon sim é o verdadeiro, sim é o escolhido, sim é o verdadeiro nomeado, então aí Deus começa a falar leis respectivas dos Kohanim. E aí Deus dá 24 presentes, por assim dizer, presentes no sentido que o judeu tem uma responsabilidade de entregar 24 presentes da sua produção. Então envolve produtos agrícolas, envolve produtos animais, bovinos, enfim, que nós temos uma mitzvah, 24 presentes que nós temos a mitzvah de entregar para o Kohen. E tudo isso, essas outras mitzvot que constam na nossa Parashá, elas vêm na verdade como continuação do pecado de Korach, que foi para ir contra os Kohanim. Deus prova. Depois que distribui também, Rabino, desculpa, ele faz a distribuição ao redor do tabernáculo? Quer dizer... É depois do pecado de Korach que tem a distribuição, né, das tribos, que tem estabelecimento. É que eu estava lendo no Midrash, desculpa. A estabelecimento das tribos? A princípio não. Deixa eu só pegar se eu pulei página. Pode falar. A princípio, o estabelecimento das tribos, ele já foi... Já teve esse estabelecimento das 12 tribos, enfim, Parashat Bamidbar, Deus conta
e até, enfim, Parashat Nassó, em particular Parashat Behalotcha. Parashat Behalotcha é quando Deus fala como o povo judeu vai viajar. Então aí literalmente o povo judeu está dividido em um acampamento. Tem no sul 3 tribos, no norte 3 tribos, no leste outras 3 tribos e no oeste outras 3. Isso acontece em Parashat Behalotcha, onde Deus divide o povo judeu então para que eles acampem separadamente. Quer dizer, aí Deus sim faz essa divisão de grupos. Tá certíssimo. Obrigado. Queria marcar isso aqui. Pronto, pode continuar. Mas então em Parashat Korach, a Parashat ela trata sobre esse pecado que houve por parte do Korach, enfim, que ele foi contra Haron, né? Foi contra Moisés, enfim, mas em particular contra Haron, que ele queria ser o sumo sacerdote, contra os Kohanim, e por isso então Deus, para provar contra Korach, Deus ele vai e estabelece mitzvot para provar que Haron é o verdadeiro, é o escolhido. Então nós temos que agora dar presentes, e esses presentes confirmam, né, por assim dizer, agora que a gente está dando para Haron, tem uma mitzvah, então ninguém vai mais dizer, Haron não foi escolhido. Aqui tem um selo, por parte de Hashem, uma mitzvah da gente dar para o Kohen, e assim, marcando, assim, formalizando, vamos chamar assim, que Haron é o escolhido. Para lembrar também, né? Exato. Para ninguém mais poder ir contra Haron. Contra o sacerdócio que Haron recebeu, que recebido por Haron, que ele assumiu. Mas ainda falando sobre... Então, sem dúvida que são 2 pecados muito, muito interessantes. Enfim, eles têm uma parashá em nome, por assim dizer, em nome desses pecados, em nome desses equívocos que aconteceram. Quer dizer, eles marcam realmente algo bem profundo na história judaica. Houveram outros episódios, como nós já passamos em Parashat Behalotcha, o povo judeu reclamando. Vai haver mais em Parashat Hukat. Enfim, ocorre algumas situações, mas dessa maneira, que é uma parashá destinada para este pecado, a gente vê com relação a Shelach e Parashat de Korach, ao Meraglim, o pecado dos espiões e o pecado de Korach. E sem dúvida, um tem uma relação com o outro. Um tem a relação com um pecado, tem a ver, porque se um segue o outro, né? E se Korach, está escrito, Korach, na verdade, ele não veio logo depois dos Meraglim, mas cronologicamente falando, não veio logo depois, mas o fato que Hashem coloca na Torá um depois do outro, quer dizer, a verdade é que a Torá ela foi feita de forma, não necessariamente de forma cronológica. Isso é algo até conhecido, o Rashi traz, que en meuchar o mukdam batorá, não existe antes e depois na Torá. Quer dizer, a Torá não foi, às vezes pode estar escrito uma coisa que na realidade ela já aconteceu antes, ou estar escrito, constar algo que na realidade vai acontecer depois. Então, não existe en meuchar o mukdam batorá, não existe atrasado e antecipar. Não pode falar, então quer dizer isso aqui aconteceu antes, quer dizer que não tem essa ordem cronológica. Com relação a Korach e Meraglim, eu não sei exatamente quando eles ocorreram, enfim, não sei, mas pelo menos não necessariamente que um foi depois do outro. E mesmo assim a Torá coloca um episódio depois do outro. Então, com certeza, nós podemos deduzir daqui que tem alguma coisa a ver. Porque Korach podia ter vindo muito antes também. Enfim, se ele esperou, por assim dizer, ele esperou até ocorrer o pecado dos espiões para depois ele vir com o seu argumento. Então, ele já poderia ter argumentado desde o começo contra Haron, porque ele esperou tudo isso acontecer para depois, ele esperou acontecer os Meraglim para depois vir argumentar contra Moisés, contra Haron. Sem dúvida, porque tem uma conexão entre os dois. Então, se a Torá coloca um depois do outro, e de fato realmente foi assim que Korach veio depois dos Meraglim, então significa que ele veio justo depois que ele escutou o que aconteceu com os Meraglim. Ele escutou a resposta de Moisés, aí de repente isso surgiu um novo pensamento para ele, uma nova forma de introjetar o seu desejo, certo, né? Sim, e uma nova pergunta, uma nova questão na realidade existe então sempre a gente fala, né? Existem perguntas na vida, na humanidade, no universo, que Deus colocou que são muito realmente difíceis e de entender como elas funcionam. Parecem quase que um paradoxo, se não para dizer são um paradoxo, enfim.
Em outras palavras, é uma questão muito, muito sutil entre duas coisas opostas que nós precisamos ter. E esse equilíbrio, essa harmonia entre ter essas duas coisas é uma coisa extremamente difícil, extremamente... e nisso consiste o desafio do ser humano. Eu não estou citando o que é uma coisa, é algo profundo, a gente pode... Mas eu não estou citando o que é, mas a ideia seria que Hashem fez o mundo de uma maneira, que tudo isso, essa é a graça do ser humano, enfim, que o mundo ele precisa desses dois ingredientes, vamos chamar assim, desses dois ingredientes, que aparentemente até poderiam ser considerados de uma certa maneira paradoxais, e cabe a nós conseguir ter esse equilíbrio entre ter estes dois e ter esse equilíbrio para termos estes dois. Quer dizer que um não vai corromper o outro, enfim, a gente vai fazer de forma verdadeira, que a gente vai fazer os dois trabalhos. Então a gente vai poder ter um trabalho, mas sem, na verdade, em detrimento do outro, vamos chamar assim. Então, o Rebbe, ele traz essa ideia, que é uma ideia profunda, eu também não tenho agora conhecimento profundo, quer dizer, eu sei falar de maneira geral, mas é algo bem, bem interessante, enfim, artigos da Torá, enfim, que a gente pode estudar com relação a isso. Mas uma das ideias foi até aquilo que a gente começou na semana passada, em que nós falamos a ideia das subdivisões que existem no judaísmo, as divisões que existem no judaísmo, subdivisões, Cohen, Levi, Israel, e em que existe essa divisão. E por outro lado, a ideia da igualdade. Então, a gente na verdade, justamente está associado exatamente com essa ideia, essa explicação do Rebbe. Tem até algumas ideias que o Rebbe explica baseado nessa ideia de Korach e Meraglim. E justamente, a ideia da Hassidut é o quê? Falar que, na verdade, tanto o Korach, tanto os Meraglim, eles tinham, na verdade, a ideia correta, um oposto ao outro, só que o que eles justamente não entenderam, a grandeza de Moisés, enfim, não entenderam, era como, na verdade, poder ter os dois. Então, os Meraglim vieram e falaram, a gente precisa disso, mas em detrimento do outro. E aí esse foi o erro deles. Pegaram um ponto, mas no erro, deixaram o outro de lado. Deixaram o outro ponto de lado. E Korah veio justamente fazer o oposto. Ele viu que Moisés falou que os Meraglim não estavam certos, então ele falou, então o outro lado está certo. Só que então aí o Korah foi lá e falou, então se o outro lado está certo, Moisés também está errado. Só que ele não entendeu que na verdade era justamente o equilíbrio entre os Meraglim e o Korah que queria fazer a coisa correta. Não só o lado de Korah e não só o lado dos Meraglim. Era aquilo que os dois estavam querendo fazer, tendo esse equilíbrio entre os dois, isso seria na verdade interessante. E é algo paradoxal, por isso na verdade os Meraglim e o Korah não estavam conseguindo entender como isso funciona exatamente. Enfim, então então se fala que, por exemplo, nós comentamos semana passada que qual foi se houve, por assim dizer, né, provavelmente, se houve alguma vantagem, Deus nos livre, com a destruição do templo sagrado. Então, enfim, quer dizer isso. Então se fala que uma das ideias que trouxe o povo, por assim, que trouxe o povo a tanto reclamar, porque a gente percebe que na verdade o povo judeu logo no começo estava feliz na realidade. Toda essa reclamação começa depois que, quem sabe? Toda essa reclamação começa na verdade depois que Deus, quando o povo judeu estava fazendo o Mishkan, tudo mais, estava, enfim, lá trabalhando, fazendo o Mishkan, estavam a princípio doaram, enfim, estavam bem. E aí, de repente, nessa situação que Hashem escreve, quando tem agora, a partir do momento que Deus ele decide, estes vão trabalhar no Mishkan, estes vão trabalhar na terra, que em particular isso começa em Parashat Vaikra, final de Parashat Shemot, o povo judeu ainda está feliz. E final de Chumash Shemot, final do segundo livro, o povo judeu está feliz, eles estão somente ainda na construção do Mishkan, tudo bem. Ainda todo mundo está participando.
A partir do Rumash Vaikra, começa já o trabalho qual é o trabalho que vai ser feito no Mishkan. Até então era só a construção do Mishkan que isso todos estavam participando. Não tinha diferença entre Levi e Israel, todo mundo participou por igual na construção. Vaikra, isso é final de Parashat, de Rumash Shemot, que o povo já estava por aí até feliz. A partir de Vaikra começa o trabalho no Mishkan, ou seja, não a construção dele, mas o trabalho nele. É até interessante que a Torá separa, Rumash Shemot termina com a construção, e aí outro Rumash começa falando do trabalho, quer dizer, e aí já tem a divisão, Levi vai trabalhar nisso, enfim, começa a ter Cohen nisso. Mas isso ainda talvez não estava, talvez ainda Vaikra estava mais, Deus não estava lidando mais com as mitzvot em si, só falando leis. Em Rumash Bamidbar começa na verdade uma certa divisão mais forte, clara, que começa com as contagens. Então esses vão aí Deus designa literalmente onde está escrito que Deus destina o povo Levi é no Rumash de Bamidbar. Parashat agora, função de Parashat Bamidbar, Parashat Nassó e Parashat Be'alotcha, as 3 Parashat tratam, tem esse tema da escolha dos levitas. Que os levitas, eles vão ser aqueles que vão servir. E isso, na verdade, essa ideia dessa divisão, enfim, é uma das divisões, uma das subdivisões, mas vamos pegar ela como exemplo, porque é o que a gente vê que consta na Torá, e que a princípio a gente pode concluir que depois dessa divisão que ocorreu no povo judeu entre os levitas e o restante do povo, eles começaram a reclamar. Mas no sentido de desafiar, né? Porque reclamar, ele já reclamava demais, né? Então, mas não, na verdade, mas a reclamação deles assim mesmo começa, na verdade, justamente agora. Depois a gente pode falar que antes eles não estavam reclamando, na verdade. Não estavam? Assim, a Torá não conta nada de reclamação até então. Não estava reclamando no sentido crítico, né? A Torá não diz que está criticando, que está reclamando de maneira ruim, né? Negativa, digamos assim. Sim, não tem. Não tem nenhum episódio antes de Bamidbar sobre reclamação do povo judeu, o povo judeu estava reclamando. Sim. A reclamação somente começa depois que a gente vê nessas parashiot essa divisão entre os Kohanim, Levi e o povo de Israel. Eu não vi isso aqui escrito em um comentarista, mas tem um artigo que fala essa ideia. Ele não trouxe a fonte dele, mas ele... então seria interessante, na verdade, ver uma fonte, vamos falar assim, rabínica, né? Não sei, obviamente um rabino que está escrevendo isso, mas é um rabino recente. Sim. Então seria interessante, talvez, a gente encontrar essa ideia, talvez um livro mais claro, mas pelo menos é uma ideia que ela faz, ela tem esse sentido, ela tem uma ideia delicada, porque ela vai mexer num certo reformismo, num certo sentido, porque que é o que a gente vai logo ver. Então tem que tomar cuidado, obviamente, para não distorcer ela, mas que o povo já começou a reclamar por conta dessa ideia que aconteceu, que eles não poderiam mais, que eles foram, teve essa separação, eles sim, a gente não, eles vão servir a Deus, a gente não vai poder servir a Deus dessa maneira, a gente também quer ter a nossa conexão direta com Deus, a gente também quer, porque só os Levim eles podem servir a Hashem. E aí, sem dúvida, que tem respostas que, enfim, não quer dizer que... É reclamação depois do recebimento da Torá? Sim, depois. Ou não? Porque quando eles saíram já... Quando eles saíram do Egito já falaram que vão morrer, trouxe pra gente aqui pra morrer. E tinha lá. Isso não é uma reclamação? Sim, é uma reclamação, sim. É verdade, tá bom. É uma reclamação, sim. Tá bom, você tem razão. Eu lembro de outras, na verdade, mas eu não... Fala, pode falar. Na verdade a gente viu, porque as 10 reclamações, as 10 vezes que Deus ele contou ao povo judeu, os 10 testes, sim. Então é verdade, a gente pode pegar os 10 testes, sim. E foi um 10 testes que o povo judeu reclama, já é lá no começo. Qual era o outro que você ia falar? Que eles reclamaram? Mas tudo bem. Não, mas tem outros, mas o meu ponto é o seguinte... qual é esse tipo de reclamação que a gente está tratando no sentido paradoxal que a gente está trabalhando, a ideia, qual que é a ideia que a gente está trabalhando, porque aí eu fico pensando assim, eu preciso compreender qual é o tipo de reclamação. Mas a partir do momento que teve, então, certo, a partir do momento, de acordo com essa ideia, foi isso que o Korah, né, ele veio justamente lutar contra ele. A luta do Korah, de acordo com essa ideia... Foi um desafio, estava desafiando. Estava desafiando essa divisão que foi criada no judaísmo. Desafiando essa divisão que Moisés criou.
Entre que tem um que é mais santo, outro que tem, por ser um tem mais santidade, outro tem menos santidade. Quer dizer que todos eram iguais. Né? Exatamente, querendo dizer que todos eram iguais. E aí ficou Como provado. se chama essa posição que temos hoje em dia? Que todos são iguais? De igualdade, igualdade de gênero, enfim. Não. Não, a gente fala que é igualdade perante a lei. Não, igualdade perante a lei. Aos olhos da lei, todos são iguais. Da lei. Amém. Tá bom, mas Moisés não criou. Entendi, mas Moisés não criou nada contra a lei. Mas assim, todos são. Não, mas não criou uma diferença com relação à lei das pessoas? Isso ainda continua igual. Não, mas nesse sentido do que eu falei, só para não ficar mal entendido, todos são iguais perante a lei dentro de suas individualidades. Então, eu sou igual ao rabino, mas dentro de minhas particularidades. Então, se eu tenho um problema, a gente não pode colocar na mesma... Tipo, vão lá e fazem uma maratona de 1 km e o rabino consegue correr, eu não consigo correr. Entendeu? Certo. Então, todos são iguais dentro de suas desigualdades, aos olhos da lei, né? Então, cada um é analisado racionalmente, né? Nesse sentido já de Corá. Entendi, tá bom. Então, o fato de que tem um Cohen, uma pessoa que ela pode ser em verdade, tá bom. O fato de que uma pessoa que ela pode ser Cohen e outro não pode ser Cohen, isso é uma coisa que é uma desigualdade perante a lei, que um pode e outro não pode. Mas é permitido. Permitido, sabe por quê? Porque se, por exemplo, né, vamos tentar trazer um pouco para essa reflexão. Porque se, por exemplo, ele é sacerdote e aquele não é, por que ele é sacerdote? Porque ele teve uma designação de estudos para tal e tal e tal e tal e tal. Então, ele é. Então, o juiz ele é juiz e eu não sou juiz. Não, então, mas aí não... Sim, não tem uma igualdade. Então, eles são iguais perante a lei, dentro de suas particularidades, dentro de suas desigualdades. Mas aí é meritocracia. Sim, mas Cohen não é meritocracia. Sim. Cohen já vem. Cohen determinada. Sim. Como chama? Como fala? Quando é um netipocracia. É nepotismo? É, nepotismo. É isso que o Cora estava falando.